Olá, meus irmãos. Então, estamos aqui na quinta aula, bloco 3. Agora a gente vai falar sobre Xangô. Então, lembre-se, nosso estudo está acontecendo simultaneamente com o entendimento das 7 linhas da Umbanda. Então, a gente vai entrando aqui na nossa leitura, vamos entrando aqui na quarta linha de Umbanda. É a linha do fogo e também da justiça. Xangô é o orixá universal que está pontuando essa quarta linha de Umbanda. Isso quer dizer que Xangô, ele é o sustentador, ele é o amparador da justiça, e Xangô, ele é do elemento fogo. Em alguns terreiros a sua cor é marrom, mas também pode ser o vermelho. Lembrando que marrom é vermelho com uma pitadinha de preto. Então, temos aqui o nosso pai Xangô, que é também um dos mais populares orixás conhecidos e cultuados na Umbanda. Xangô é o senhor do machado, aquele machado que tem 2 cortes, ou seja, ele atua tanto para a direita quanto para a esquerda, ou para cima ou para baixo, da mesma maneira. Assim como a estrela de 6 pontas, que aponta, que mostra que em cima como embaixo, essa estrela de 6 pontas, formada por 2 triângulos, é uma estrela de Xangô. Então, sua qualidade é o equilíbrio. Xangô, ele também é representado pela balança, porque ele é o senhor que dá equilíbrio às coisas, que verifica o equilíbrio. Ele é o senhor da razão. Aqui a gente não tem falado muito, os filhos de Oxum, os filhos de Oxumaré. Então, quando você fala as qualidades do orixá, os filhos daquele orixá têm as qualidades do seu pai ou da sua mãe. Então, eu peço um pouco de paciência, porque lá pela 7ª, 8ª aula a gente vai falar um pouquinho sobre o orixá de frente, orixá de ancestro, orixá de Juntó. Que fala, você é filho de Xangô. E aí vem a pergunta que não quer calar. Você é filho de Xangô de frente, você é filho de Xangô de Juntó, você é filho de Xangô de ancestre. Quantos orixás você tem? Você tem um orixá, você tem 2, 3, 4, 5, 6. Então, a princípio, existe uma coisa muito importante para se compreender. Todos nós somos filhos de todos os orixás. Quando pergunta qual é o seu orixá, é como se estivesse perguntando qual é aquele orixá que mais aparece na sua personalidade, qual é aquele orixá que mais se destaca na sua vida. Esse orixá é o orixá que está de frente. Então, Xangô, ele é extremamente racional. Xangô, ele é extremamente questionador, porque ele é a justiça. Xangô é o juiz. E aí, a relação entre a justiça e a lei é uma relação muito forte. Praticamente você não tem justiça sem lei, ou não tem a lei sem a justiça. E embora Xangô seja universal amparador, no momento que você faz a justiça, se mistura um pouco a questão de universal e de cósmico. Por quê? Porque fazer justiça você não faz sendo apenas bonzinho ou passando a mão na cabeça. De qualquer forma, não é Xangô o punidor, não é Xangô o cósmico. Ele é universal. Nessa pegada de informação, de visão, de olhar sobre Xangô, então, no momento que você fala sobre filhos de Xangô, que vai ajudar a entender um pouquinho quem é e como atua Xangô. Como são os filhos de Xangô? São extremamente racionais. Os filhos de Xangô são extremamente questionadores. Têm uma certa tendência a sentar e ficar julgando as coisas. Então, o aspecto negativo é se tornar julgador demais,
ou acreditar que é o dono ou o senhor da razão. Então, essa é uma qualidade de Xangô, é uma qualidade que vai aparecer nos filhos de Xangô. Então, quando você nasce com Xangô de frente, isso quer dizer que nessa vida você nasceu para aplicar mais a razão sobre as coisas, para você entender o mundo de uma forma muito mais racional. Eu já vi algumas vezes as pessoas terem dificuldade de entender o perfil do filho de Xangô e o perfil do filho de Ogum. Então, talvez esse seja o momento de dizer, o filho de Xangô, ele é muito diferente do filho de Ogum. Porque o filho de Ogum nasceu para a guerra e o filho de Xangô nasceu para a justiça. Então, Xangô é o juiz, Ogum é o policial, Ogum é o combatente. Se você fala para Ogum, que é assunto da aula 6, mas se você falar para Ogum, temos uma guerra, ele não questiona, ele só quer saber onde é a guerra e ele vai para o campo de batalha. Até mesmo porque, se não tiver nenhuma guerra, Ogum vai inventar alguma guerra. Agora, se você falar para Xangô, temos uma guerra, ele vai perguntar por quê? Que guerra é essa? Por que a gente está guerreando? Essa guerra é justa? Então ele vai querer pesar tudo, ele vai querer analisar, ele vai querer verificar para depois ele tomar uma decisão. Então nós chamamos Xangô, nós evocamos a presença de Xangô na nossa vida quando as coisas estão em desequilíbrio. Ele é um orixá equilibrador. Seu ponto de força são as montanhas que representam uma estabilidade, um equilíbrio. A força dele, quando você evoca, pensando no machado, é aquela força que quando chega não tem como você evitar a execução da justiça. Então a gente está, por exemplo, a gente vê movimentos sociais no país ou movimentos pessoais em que você leva alguém à justiça ou que você é levado à justiça e aquilo é uma coisa muito maior do que você. Você pode defender o seu lado, o outro defende o lado dele, então você tem um ponto de vista e o outro tem o outro ponto de vista. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade e existe uma outra verdade que é uma verdade maior. Então nessa verdade maior você tem um negócio chamado justiça divina. Justiça divina ela não pesa na balança nem para mim nem para você. Justiça divina ela simplesmente verifica aonde está o desequilíbrio e esse desequilíbrio ele é consertado, executando aquilo que é a razão, que vai desde a razão que envolve questões pessoais, a razão que envolve questões sociais, ou a razão de equilíbrio das forças do universo. Então essa força é Xangô, que atua na minha vida pessoal, que atua na sua vida pessoal. A força de Xangô como equilíbrio é o equilíbrio da natureza, o equilíbrio do cosmos, o equilíbrio do universo. Então, quando a gente fala de orixá, a gente está falando de divindades que atuam no micro e no macrocosmo. Ao falar de Xangô, a gente tem uma figura idealizada dele. Parece que você vê Xangô na sua frente com o machado na mão, perguntando, você precisa de mim? Aonde que a gente vai fazer justiça? Mas lembre-se que ao pedir justiça, Xangô não vai estar fazendo nunca a sua vontade. Então você não evoca Xangô para fazer a sua vontade, você não evoca Xangô para satisfazer o seu ego. Você não evoca Xangô para prejudicar alguém, porque quando ele vem, ele chega fazendo justiça. A gente saúda Caô, Cabecile Xangô, quer dizer, um pedido para você estar diante de uma majestade. Porque numa cultura Nagô-Yorubá, Xangô também é entendido como um rei. E aí lembra muito a figura de Salomão num sincretismo. Há uma passagem bíblica em que duas mulheres dizem que são mães de uma única criança. E elas vão diante do rei e as duas estão dizendo, essa criança é minha, eu sou a mãe, eu sou a mãe. Ele fala, então vocês duas são mãe? Então traga aqui
um machado, uma ferramenta, eu vou cortar essa criança no meio, vou dar metade para cada uma. Então uma falou, faz isso mesmo, e a outra falou, não, pode dar a criança para ela. Então ele diz, você é a mãe. Então são questões como essa, de que num momento de estabelecer a justiça, você não sabe o que fazer, Xangô sabe o que fazer. São tomadas de decisões como essa que demonstram ou denotam a presença de Xangô na sua vida. Então, se você está com problema judicial, se você está em desequilíbrio familiar, desequilíbrio profissional, se você está sendo injustamente atacado ou perseguido, a questão é, você realmente sabe avaliar se isso está sofrendo um processo em que é injusto para você? Se isso está acontecendo, você pode pedir a força e o amparo de Xangô. Se você é perseguido, principalmente, quase não acontece na Umbanda, mas às vezes alguém sai num terreiro e parece que o pai de santo vai perseguir a pessoa, a mãe de santo, alguém. Eu sei que ninguém passou por isso, mas a gente ouve alguns casos. Então, se há uma perseguição de alguma maneira, se há uma injustiça, você pede a força de Xangô. Xangô trabalha com uma estrela de 6 pontas, então se você pegar um negócio que a gente chama na Umbanda de Pemba, riscar uma estrela de 6 pontas e dentro dessa estrela de 6 pontas você colocar uma vela vermelha ou marrom de 7 dias e oferecer para Xangô, você escreve o seu nome ou a sua fotografia e coloca embaixo dessa vela. Então isso é uma firmeza de um pedido pela justiça divina, a justiça de Xangô. Quando eu estou me referindo a Xangô, é preciso entender que ele é sinônimo de justiça divina. Então Xangô, ele é a própria justiça de Deus em execução. Há um sincretismo de Xangô com São Jerônimo. São Jerônimo, ele é aquele santo católico que pegou os textos do Velho e do Novo Testamento que estavam lá em hebraico, aramaico, principalmente em hebraico e aramaico, e ele traduziu tudo para o latim, São Jerônimo. Então ele é o primeiro grande tradutor da Bíblia, e essa tradução se chama a Vulgata. E aí a gente pergunta, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com Xangô? Talvez na passagem de vida de São Jerônimo há um momento que ele se vê fora do corpo, ele está num tribunal. Isso faz parte da história de vida dele. Naquele tribunal ele está diante de Cristo e Cristo pergunta, qual a sua religião? Ele fala, eu sou cristão. Cristo fala, não, você não é cristão, porque a sua vida, o seu comportamento é o contrário daquilo que deveria ser um cristão. A partir desse momento, então São Jerônimo se torna um outro homem. Então, há um ponto na vida dele de mudança que é um julgamento divino. Há uma passagem que diz que São Jerônimo tirou o espinho da pata de um leão e esse leão se tornou dócil ao seu lado. O leão também é o animal, ele é também da força de Xangô. E quando você vê a imagem de São Jerônimo com um leão do lado, isso é importante numa leitura de sincretismo em que o leão dócil ao lado de São Jerônimo representa, pelo menos para nós umbandistas, que a razão deve subjugar a emoção. Ou seja, a razão deve subjugar o nosso instinto animal. Então é uma maneira de você ter uma vida melhor, se tornar uma pessoa melhor, nos momentos de dificuldade, você recorrer à razão, ou seja, recorrer a Xangô e pedir equilíbrio para a sua vida e que você tome decisões baseadas na balança, na razão, na justiça divina, na presença de Xangô, Caô, Cabecilha, que ele nos proteja e nos guarde aqui, agora e sempre. Esse foi o nosso terceiro bloco da quinta aula, falando sobre Xangô. Muito obrigado.